Boa tarde a todos. Que Jesus esteja em nosso coração, né? Mais um ano que se inicia, para que nós tenhamos a esperança de estarmos bem conosco mesmo, fisicamente, emocionalmente, né? Psicologicamente, para podermos vencer mais as dificuldades, né? Então, nesse momento, nós vamos dar início, então, a nosso trabalho dessa tarde, a nossa palestrinha, e vamos iniciar então com uma prece. E vou procurar colocar aqui uma musiquinha para poder a gente estar bem, né? Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos iniciando mais um ano de luta, de trabalho, de renovação, porque é isso que todos nós estamos buscando. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça sempre, em todos os momentos da nossa vida, onde nós nos estivermos sentindo enfraquecidos, que possamos estar dentro de nós a convicção: venceremos na união, na fraternidade, na amizade, mesmo distante, mas estaremos sempre com as bênçãos de Deus nos fortalecendo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, eu estava lendo um artigo no Correio Fraterno de novembro e dezembro de 2020. Então, no texto de Isabel Vituso, ela fala sobre flores antigas fora do vaso. É o texto, né? O nome do texto. E aí ela começa assim: naquela manhã, eu havia me programado para entrevistar os candidatos para a vaga que havia sido aberta na empresa. A terceira candidata adentrou a sala, sorriso largo, esbanjando simpatia. A conversa seguiu leve, principalmente para uma situação como essa, né, em que a atenção em ambas as partes estão muito presentes, quer dizer, tanto a empresa, tanto ela queria um emprego e a empresa queria alguém para trabalho. Entrando no terreno emocional, mais emocional da conversa, sobre os anseios profissionais, perguntei a ela o que a motivava a retornar ao mercado de trabalho depois de mais de 30 anos se dedicando no lar, envolvida com filhos e marido. Aí percebi um brilho no olhar, um engasgo, e a emoção trouxe-me um novo panorama. Vi um apelo silencioso, um pedido de oportunidade para que ela pudesse resgatar a sua autoestima, redescobrir o seu potencial e ter novamente em suas mãos a sua autonomia. O casamento havia acabado há cerca de um ano e, no lugar do amor, a mágoa em seu coração. Senti desejo de consolá-la em sua dor, mas o que falar num momento ainda tão doído? Foi quando senti no ar, na sala fechada, um cheiro forte de flores envelhecidas em vaso. Ainda perguntei se ela também sentia. Aí ela disse que não. Mas a clara mensagem brotou instantaneamente em forma de um convite que ela então externou, que a pessoa, né, que estava falando externou. Marli, para colher as flores novas, é preciso retirar as antigas do vaso. Esqueça a mágoa. Entregue-se para essa oportunidade e venha trabalhar conosco. Então, quando ela conta essa história, aí ela lembra-se das parábolas de Jesus que dizia: ninguém coloca remendo novo em roupa velha.
Então, era preciso deixar o que não servia mais para trás e recomeçar. E esse tema, então, ninguém coloca remendo novo em roupa velha, chamou minha atenção e nós fomos, então, buscar mais conteúdos, né? E aí nós vimos lá em Mateus, no capítulo 9, o item 16 e 17, que diz assim: certo dia, os zeladores da lei mosaica, né, incriminaram Jesus e os seus discípulos pelo fato de não jejuarem em dia prescrito pelas usanças da sinagoga. Então a gente vê que eles tinham muitas tradições, né, muitas regras exteriores, que na verdade era uma prática assim que não tinha muito proveito, né? Para quem tem um conhecimento profundo na parte espiritual. E o mestre então lhes replicou por meio de uma parábola, né? Uma corriqueiramente genial, e ele dizendo assim: ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo de pano novo, contraindo-se, ele arrancaria parte da roupa velha e ficaria pior o rasgão. Então, essa parábola, certamente, foi onde Jesus passou a sua juventude, que foi em Nazaré. Aí o que ele quis explicar é que não se usa um pedaço de tecido cru, né? Naquela época que era usado realmente, né? Ainda não lavado, para consertar um rasgão na roupa velha. Por quê? Já fora de uso, né? Então, o que acontece? Quando fosse lavar a roupa, aquele tecido, aquele pedaço ali que estava sendo remendado, ele ia o quê? Encolher, né? E aí ia ficar pior o rasgão da roupa velha. Então, para consertar uma roupa velha, convém que a gente use um pano velho, né? Para poder não ter essa consequência. E essa mensagem, então, de Jesus, com essa veste nova, ao passo que as tradições da sinagoga, que mandava jejuar em tal e tal dia do calendário vigente, são as roupas velhas. Por quê? São os nossos conceitos, né? E para reforçar essa mesma ideia, Jesus ainda acrescenta outra comparação, que lembra, né, o bazar de algum negociante de vinho em um dos becos da cidadezinha de Nazaré. E aí ele diz: ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo fermentado rompe os odres velhos e perdem-se tanto os odres como o vinho. E o vinho novo se deita em odres velhos. O que é o odre? O odre era uma vasilha para líquido feita de pele de certos animais. Então, quer dizer, para se colocar um vinho novo que estava fermentando, o que aconteceria? Ele estragaria o vinho que estava lá já no odre velho, né? Que também já era um vinho velho e podia até azedar. E além de azedar o vinho velho, além disso ainda ia estragar, ia arrebentar aquele odre e estragar tudo de novo. Então, o certo seria colocar o vinho novo num odre velho, no odre novo, para que a fermentação acabasse não estragando. Então, o significado desta palavra, parábola, literalmente, é de fácil compreensão. Quer dizer, é o trabalho inglório, remendar a roupa velha. O que quer dizer isso? Quando nós iniciamos a nossa vida, por exemplo, nós fomos batizada, nós fomos crismada, fizemos a primeira comunhão, estudamos em colégio de freira. Quer dizer, então, o nosso conceito era todo católico. E o catolicismo ainda tem aquelas tradições, não é? Vamos supor, passar de frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz, né? Passar perto de uma imagem, fazer o sinal da cruz. Sabemos que tudo isso é algo exterior, né? Nós tínhamos que fazer lá toda semana,
nós tínhamos que confessar. Aí quando chegava na hora de confessar, o que acontecia? A gente ficava inventando pecado. Dizia que tinha lido, visto revista que não devia, sabe aquelas coisas assim? Tinha sentido inveja. É lógico, inveja a gente sente naturalmente. Isso aí é uma conquista, né? Que nós vamos trabalhando ao longo da nossa vida. E é metido para mãe, sabe aquelas coisinhas de criança, né? E aí a pessoa e o tal, aí o padre mandava a gente rezar tantos Padre Nosso, tantas Ave Maria. E aí o que a gente fazia? Ia lá na igreja, né, na capela do colégio, ficava lá de joelho, aí começava a rezar, mas o pensamento voava longe, não é? Então, são o quê? Aparências que nós estávamos ali trabalhando, mas na verdade, o que tinha dentro de nós de aproveitamento? Nada. Porque nós teríamos então que trabalhar o quê? O nosso consciente, né? A nossa responsabilidade, o nosso aprimoramento espiritual, mas tudo ainda estava longe do entendimento, né? Principalmente quando se é jovem, que a gente não tem essa preocupação, a não ser aqueles jovens que já vêm preparados para uma melhora interior, que é uma conquista que ele vai trabalhando já individualmente, né? Então, nesse sentido, o evangelho, ele tem que ser o quê? Tem que ser vivenciado integralmente. Dentro da doutrina, aí temos aquele rótulo, né? Não, o espírita, ele é perfeito. Isso é um rótulo, porque na verdade todos nós somos imperfeitos. Perfeito aqui na Terra só teve Jesus, não é? E ele veio trazendo então todo esse ensinamento para que nós possamos assimilar que esse ensinamento todo que ele nos traz através das parábolas, temos que ter um entendimento perfeito para o nosso raciocínio, para a nossa razão, e não termos então uma fé cega, não é? Não podemos fazer isso, porque... Então, e aí? Por quê? Temos que ter as consequências e sabermos que o nosso aprendizado começa a ser dessa seguinte forma: amar ao próximo como a si mesmo. O que não queremos para nós não podemos fazer para o outro, para o nosso próximo. Então, nosso aprendizado começa onde? Dentro da nossa casa, vivenciando o evangelho junto aos nossos familiares, respeitando, né? Cada um no seu mundo, no seu mundo interior, na sua maneira de pensar, de agir. Como pais, nós temos a obrigação de educar, mas aquilo que ele contém, cada filho contém dentro de si, nós temos que procurar respeitar e saber que cada um tem o seu momento, né, de reflexão, de aprendizado. E aí implica, então, as mudanças de comportamento. Para quê? Para essa nossa melhoria espiritual, que deve estar consciente com a transformação, que a gente precisa ter uma base boa. Não aquelas dúvidas que às vezes a igreja deixa para todos nós. Então, quando a gente tinha às vezes curiosidade de alguma coisa diferente, que nós iríamos questionar e perguntar, né, principalmente para o padre, que às vezes ele não tinha resposta. Então, aí o que ele fazia? Ele falou assim: não, vai rezar, vai fazer alguma coisa para poder a gente não se preocupar tanto com aquilo que a gente estava questionando. E aí a gente verifica que a superioridade do homem caracteriza quando ele vai ser pacífico e saber que lá no futuro, e que futuro é esse? É o futuro espiritual, a nossa vida após a morte, que geralmente nós nunca falamos sobre isso. Às vezes eu estou conversando com a minha mãe, né? Aí eu falo: pois é, mãe, um dia a senhora vai morrer, um dia eu vou morrer. Mas esse morrer é o quê?
é o nosso vivenciar a nossa vida espiritual, a nossa vida verdadeira. Porque hoje nós estamos aqui participando juntas de um aprendizado, porque ela também ainda tem uma passagem, né, de talvez para a sua evolução. E eu, na minha participação com ela, a experiência de ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação e saber que tudo isso tem um motivo de aprendizado. São consequências de quê? Da lei de causa e efeito. Alguma coisa, com certeza, a gente ainda tem que resgatar junto. E a gente tem que pedir sempre a Deus, nosso Pai, que nos dê o fortalecimento necessário para a gente possa vencer, né? E aí, se a gente vivenciar, por exemplo, uma coisa muito exterior, o que acontece? Quantas vezes a gente vê alguns ensinamentos, né, da gente ter as possibilidades materiais para poder a gente ser feliz, né? Que a gente sabe que só o dinheiro também não traz a felicidade. E quando a gente se conscientiza disso, a gente fica o quê? Frustrado, né? Por saber que os preconceitos sociais, a rotina, as convivências humanas, o comodismo, né? E tudo por orgulho, são o quê? São os odres velhos, né? É a roupa velha que nós temos que fazer a modificação dentro de nós, dos nossos conceitos, né? E aí a gente vivenciando, tendo a boa vontade de aprender o Evangelho de Jesus, que é o que a doutrina nos mostra, cada dia, quando nós pegamos o Evangelho, aí nós vamos lá ver, né? A caridade, a paciência, o orgulho, tudo isso que nós temos que trabalhar dentro de nós. E a gente vai lá do começo ao fim, nas histórias, nos ensinamentos, aí a gente vê quanta coisa que nós temos a aprender, né? Aí lá no Marcos, no capítulo 10, no item 42, ele traz uma transformação definitiva de bem, que livre de autopiedade e autocondescendência. Aí encontra-se lá nessa passagem que diz assim: depois foram para Jericó, quer dizer, Jesus com os discípulos, né? E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era de Jesus, né, de Nazaré, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos que estavam ali o repreendiam, né, para que ele se calasse. Mas aí ele chamava, ele clamava mais uma vez e mais alto ainda: Filho de Davi, misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, né? Aí, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aí Jesus falando disse-lhe: que queres que eu faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e Jesus então, ele seguiu pelo caminho. Então, naquela época, para os judeus, a capa significava a situação da pessoa perante a sociedade. Então, a capa de um morador de rua, por exemplo, era diferente de todas as outras, pois quem a usava indicava a todos ser um mendigo, diferente das pessoas da classe social que usavam capas de linho fino. Então, quando eles estavam na rua, todo mundo já sabia, aquele lá é um indigente, é um mendigo, né? No caso dele, ele era um cego. Ele era cego, mas ele não era surdo. Então, ele tinha conhecimento, ele tinha audição para saber. E quando ele percebeu que Jesus estava perto, ele estava, então, preocupado. Ele estava querendo se livrar da cegueira, mas ele tinha a convicção
de que ele poderia estar naquele momento mudando. E essa situação que da capa, né? Que nos leva ao sentido da proteção. Quer dizer, para eles, os mendigos, os indigentes ali, a capa era uma proteção, porque como eles estavam ali, ninguém ia fazer mal para eles, né? Ia pelo menos alguém ia ajudá-los de alguma forma, né? Era uma proteção. Mas aí chama a atenção que todas as experiências das pessoas encontram em Jesus lições importantes para cada um de nós. Então, como eu falei, o Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. E certamente ele ouviu as pessoas falando da pessoa de Jesus. E como ele usava essa capa para servir como cobertor, provavelmente ela tinha sido doada por alguém. E era uma capa usada e talvez estivesse até suja, porque como é que eles iam lavar, né? E ele teve essa reação de gritar por Jesus, porque ele estava com a percepção aguçada e ele não estava travado, nem algemado e nem amarrado. Então, ele é uma coisa que ele entendeu, que quando ele fizesse esse pedido, né, era como se ele estivesse ali sendo ajudado, fortalecido. E ele sabia realmente que Jesus tinha capacidade para isso, de tanta fé que ele tinha dentro dele mesmo, no conceito dele. E aí a gente observa assim, a força, o ânimo, né? Porque ele não deixou em nenhum momento que todos ali estavam falando para ele, cala a boca, né? Que você está exagerando e tudo mais. Mas não, ele foi ali firme no seu propósito, porque ele tinha certeza que o que ele estava fazendo estava certo, né? Porque ele sabia. E aí quando Jesus então perguntou para ele o que você quer que eu faça, né? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Então, em outras palavras, eu nunca mais quero usar essa capa em cima de mim. Eu quero prover os meus recursos e deixar a poeira de lado, né? Agora, eu só quero o milagre da transformação. Então, vocês vejam, a partir daquele momento, a maior demonstração que ele estava dando da roupa velha que ele estava deixando de lado, estava então adquirindo o quê? Uma roupa nova, mas uma roupa nova dentro do pensamento dele, do conceito dele, né? E aí nós verificamos dentro de nós, qual é a capa que está nos incomodando, né? Que há muitos anos. Aí vem aquela história assim, daquela pessoa, né, que estava procurando trabalho num local que eles estavam abrindo uma empresa. E aí, quando ele chegou naquele lugar, ele viu uma pessoa lá na praça e perguntou, como que são as pessoas dessa região, né? São pessoas legais, bacanas? E aquele mendigo, não era bem o mendigo, era o senhor que estava sentado ali na praça junto com o seu neto, que talvez já tivesse bastante experiência. E quando viu aquele homem, disse assim, olha, nossa, aqui essa cidade, vou te contar, as pessoas não são confiáveis, né? Você não vai se sentir bem aqui. Aí ele então falou assim, não, obrigado pela informação, e acabou, foi embora. Mais um momento depois, chegou uma outra pessoa e aí perguntou para ele, né, como é que era aquela cidade, se as pessoas eram bacanas, porque ele estava procurando na escola para os filhos e tudo mais. E aí o velhinho então disse assim, olha, os vizinhos daqui, eles são excelentes, as escolas é melhor que você possa procurar. Se você vier para cá, você pode ficar tranquilo que você vai se sentir muito bem. E aí, depois que o homem pegou e agradeceu e foi, né, procurar, saiu daquele lugar, aí o menino chegou para ele e falou assim, mas vô, por que que o senhor falou uma coisa para um e falou outra coisa para o outro, né? Aí ele disse assim, não filho, é que eu tô sentindo
geralmente com a pessoa quando ela transmite talvez alguma insegurança ou talvez um fortalecimento, né? No primeiro, ele não ia se sentir bem, porque da forma como ele é, da forma como ele disse que a casa dele, que aonde ele morava, os bairros, os vizinhos, ele falou tão mal, ele vai continuar a ser do mesmo jeito que ele vai ser aqui, ele não vai se adaptar. E esse outro não, ele já chegou falando bem dos vizinhos, das escolas, dos filhos, né, do relacionamento dos colegas. Então ele está procurando fazer algo que seja idêntico. Então tudo isso que ele transmitiu é o que ele tem dentro dele. Enquanto o outro tinha um monte de roupa velha, né, nos conceitos em que ele teria que trabalhar muito, aquele outro já tinha algo novo, né? O odre novo, a roupa nova dentro de si para dar continuidade no seu trabalho, né? Então, tanto o vinho como as roupas velhas indicam que a humanidade se defronta ainda com uma ciência materialista, né? Uma filosofia obscura que discute os efeitos, não as causas dos atos humanos. E também uma religião distanciada da vida, dogmática e inacessível. Nós vemos hoje, né, com esse nosso trabalho de aprendizado na pandemia, né, a política que nós temos, né, os nossos dirigentes. E aí a gente vai verificando quanto interesse ainda existe atrás de tudo isso, né? Mesmo em sacrifício da saúde da população. Então nós verificamos como que nós ainda estamos trabalhando numa sociedade muito materialista. Então nós temos o quê? Que ajudar-nos uns aos outros naquilo que nós temos a capacidade de ainda transmitir, de conciliar, de ajudar, porque não ficar esperando pelos outros que ainda não têm a capacidade desse raciocínio. E isso nós estamos aprendendo aonde? No Evangelho. Não somos perfeitos, e nem queremos ser, porque toda essa perfeição, ela é gradativa, não é? Não temos essa perfeição de hoje para amanhã. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa reforma interior, mas essa reforma interior, ela é muito lenta, porque a gente vai se descobrindo, a gente vai tendo a nossa autoconfiança, o nosso autodescobrimento gradativamente, né? E isso é uma conquista muito grande. Então, os ensinamentos espíritas, além de oferecerem a chave para o entendimento da mensagem cristã em sua pureza e sentidos originais, esclarece a criatura humana a respeito da consequência dos seus atos intensados e também como corrigi-los. Então, o espírita deve estar consciente de que não é suficiente aceitar a doutrina que lhe ensina de onde vem, o que faz e para onde vai. A aceitação do Evangelho de Jesus sem dogma, sem interpretação literal, representa o vinho novo, livre de impureza, que é colocado em odres novos, não contaminados. É proposta do Espiritismo na sua feição de cristianismo redivido. Gente, eu agradeço a vocês a paciência, o momento que nós estivemos conversando aqui e que nós possamos ter oportunidade de outros momentos como esse, de reflexão e de ajuda espiritual dos nossos irmãozinhos que estão sempre nos orientando e convivendo junto com todos nós. Que a paz de Jesus esteja sempre presente em todos nós e que nós tenhamos sempre a possibilidade de estarmos sendo beneficiados pelas bênçãos de Deus, nosso Pai, e o amparo dos nossos amigos espirituais que estão sempre junto conosco
nos fortalecendo, nos dando-nos o apoio necessário. E lembrarmos sempre desses nossos amigos que partiram, que irão sempre fazer uma falta no nosso convívio, ao nosso irmão Oscar, a nossa irmã Lucinha, a todos os outros, o pai do Marcelo e tantos outros que o nosso pensamento agora não está lembrando, e aqueles que estão em tratamento também, que possam ser ajudados e fortalecidos e terem a coragem suficiente para vencer as dificuldades interiores, as dificuldades físicas e o fortalecimento para poder conseguir sobreviver mais esse ano de 2021 com coragem e com muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.